Fala aí, rapaziada do nosso canal Lances Inéditos, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para falar aí da apresentação do Coronado no Corinthians. O Meia foi apresentado na tarde de hoje, falou sobre jogar no Alvinegro Paulista, quer logo estrear com a camisa do Alvinegro, respondeu ali a várias perguntas que foram feitas, jogador que estava na Arábia Saudita, né, e é o novo reforço do Timão, e o Corinthians fica muito forte agora com o Coronado e o Garro no meio campo, e os comentaristas vão debater sobre isso, esse meio campo forte aí do Corinthians. Mas antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, tudo do Corinthians, tudo do Alvinegro Paulista, você encontra aqui no nosso canal Lances Inéditos. Então vamos aí para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. Esse ideal Mas aqui no meu eu também. tive que mexer, esse é o meu, né? Eu acabei de chegar, porque agora ficou claro pra mim que a gente tava numa discussão no WhatsApp, eu tava no carro, se é o que pode jogar na quinta, se podia jogar, então agora eu mudei. O ideal do sonho. Você mudou sobre o que? Ah lá. Por exemplo, tá o Palácios, que tá machucado, na esquerda. A professora Marília Ruiz, Lá. muito elegante, fez o seguinte time. Quer falar, Marília? 4-4-2. Eu sei que o pessoal que faz a arte, eles não aguentam, né? Porque são modernos, millennials, eles acham que é todo mundo do meio de campo pra frente. É praticamente todo mundo do meio de campo pra trás, mas é 4-4-2. Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique, Palácios. 4-4-2. Cássio, goleiro importante. Cássio, recuperado, em forma. No mundo ideal, não é isso? Sim. Jogadores no seu ideal, na cartinha do super trunfo. Ranieri de primeiro, Michael de segundo homem de meio de campo, Garro de meia pela esquerda e Coronado de meia pela direita, como funcionava o Jadson no Corinthians, como ele jogou mais no Etihad. E 2 atacantes, não são 3 atacantes, é o Coronado de aberto pela direita, que é como eu acho que ele vai jogar na quinta-feira. Pedro Henrique. Já o Coronado vai jogar? Pode jogar. Ah. No Corinthians, jogou Pedro Henrique no final de semana? Jogou. Então, Ai. então Pedro Henrique e Yuri Alberto. 4-4-2 clássico. Muito bem. O do Massa parece ser o mais polêmico, então pode pôr o meu aí. Vai. Legal esse Ou será que é o meu? Não Parceirinho. sei. O próximo é de quem? O Raí vai nos dizer aqui. Não existe 4-4-2. O outro sou eu. Joga. É um 4-4-2 também. Seu? Olha lá. Vamos ver. Aliás, é muito parecido com o da... É igual, A não é? diferença é o Wesley. A diferença é o Wesley. Aí ninguém marca na esquerda, aí não dá. Ó, a Marília já cornetando a escalação do professor. É que o Wesley Mas não aí o marca Pedro ninguém. Henrique marca para ele. Olha, ouço Não, aqui, mas no vai meu, ter que voltar ouço mais. aqui no meu ponto que esse time nosso não ganha de ninguém, Marília. No que você está ouvindo no seu ponto, é o que a pessoa que está falando no seu ponto quer que aconteça. Só que não vai. Então tá aí o time. O time é basicamente o mesmo. Cássio, Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique Palácios, Maicon Ranieri, Garro, Coronado, Yuri Alberto e Wesley. Tá aí o meu time. O da Marília é legal. Gosto o meu do não seu é. também. A questão que... Não, é parecido, só que eu Tá acho bom. que ele tem... Eu falei faceiro porque o lateral esquerdo é faceiro, vai muito mais do que volta. Por isso que não dá para jogar ele São com 2 Wesley. meias, o Coronado é meio atacante. Eu acho que ele não... Eu acho que não vai ter dificuldade em fazer o que o Jadson fazia. Eu acho um jogador muito especial, o Jadson. Não estou comparando, Então, tá? não, taticamente, inclusive, falando, muito participativo. Então, eu acho, talvez para jogos em casa, contra times mais fechados, seja o time tecnicamente talvez o melhor, a formação de vocês. É que ideal é difícil você chegar à conclusão do que é ideal. Ideal para quê, né? Sim. É, O Leandro, por exemplo, aqui fala: time perfeito da Marília. Meu sonho era ver o Corinthians num 4-4-2. Tá aí o Leandro. Qual é o próximo coach que vem aí? Paulo, vamos ver. Agora já voltou da Marília, é isso? Voltou o da Marília. Cadê o próximo? O meu tem peso Próximo 2. treinador. Arnaldo Ribeiro. 3 zagueiros é vida, né? Olha lá, já com polêmica de goleiro. Carlos Miguel, 3 zagueiros. Eu acho que o Massa, vamos discutir a polêmica do goleiro. Félix Aliás, Torres, Gustavo Henrique Caetano, Fagner, Ranieri, Maicon, Wesley, Garro, Coronado e Yuri Alberto. Só o Wesley pelo lado esquerdo. Esse lado esquerdo do Corinthians. É o lado esquerdo, por enquanto, do Antônio Oliveira, que é um lado esquerdo mal resolvido. É mal por enquanto, resolvido, né? Mas assim, né? Deu uma pardalizada, né? Resolveu Não. Você sabe qual é o problema Esse é o desse time lado que tá esquerdo? jogando, praticamente. Não, o problema do lado esquerdo é o time que está jogando. O problema do lado esquerdo do Corinthians, essa zagueiros? informação, é que o Coronado prefere jogar pela direita, entendeu? Aí fica sim. muito mais mal resolvido. Então. Ele Não, mas ocupa- eu não botei ele na direita, né? Botei como ele segundo atacante. Tá. Pode ser o Yuri pra lá. Eu acho que ele não vai recompor, vai jogar como segundo atacante, é a minha impressão.
Agora, eu também levei em consideração que o Palácios, em tese, vai demorar mais que os outros para voltar. Não estou contando com ele. É como se escalasse o São Paulo com o Nestor, o Palmeiras com o Dudu. Né? Um dia os caras vão voltar, mas sabe tão Deus longe. como, Quando né? o cara voltar, talvez já tenha saído outro. A minha grande dúvida é, de fato, o tempo de recuperação do Yuri Alberto. É uma lesão muito chata, né? Porque é uma coisa que Estou falando em contato. 6 semanas, né? O cara está com a fratura na costela, o cara não pode... Ele vai voltar a treinar, não vai poder se chocar com ninguém, né? Tem essa demora em um jogador de ataque que tem que se chocar com... Mas uma pena, né? A melhor fase dele, né? Tava recuperando. Exatamente. Mas eu sempre gosto de 3 zagueiros. Embora eu acho que o Caetano não esteja bem nesse início, nem o Wesley bem no início. Eu vou falar uma grande... para muita gente, é que usando a palavra ideal, então no ideal que esses jogadores já estiveram ou podem estar, melhoraria seu time se no lugar do Caetano tivesse o Raul Gustavo. Pode ser também. Mas também falhou, também oscilou demais, saiu, voltou. Mas se a palavra ideal estiver valendo para tudo, inclusive para as valências no super trunfo, talvez funcione melhor. Porque o Wesley daquele lado ali não ajuda nem a bater lateral. Ele corre. Vamos ver o time incomoda, mas ele não ajuda. Vamos ver o time do professor Massini, mas o Luiz já manda aqui, ó. Não tem diferença nenhuma do 4-4-2 para o tão criticado 4-2-4. Não. Durmam com essa. Não, depende. Eu acho que a diferença é que se os 2 meias trabalham e fazem parte da construção também e ajudam os 2 volantes. O 4-2-4, ele muitas vezes divide o time em 2 partes. Essa é a questão. Fica 2 volantes e uma linha de 4 na frente. Mas não acho que a Marília quer, não. Nem você, eu acho. Imagina. Não, quem falou é o Luiz, que ele acha que é... Não, Luiz, é o seguinte, cara, o 4-4-2, ele precisa ter, os jogadores precisam ter características para ocupar os espaços. O número ali no papel, no desenho, fica ali, 4-2-4, 4-4-2, só que... Mas tem uma diferença. No 4-2-4, como por exemplo o jogo a mais do São Paulo, você precisa que os jogadores de lado sejam de fato, tenham muita essa característica de jogadores de lado. Os meias do Corinthians não têm. Então tem uma diferença enorme nesse 4-4-2. Eles caem para dentro. Então, mas quando você estiver atacando, em algum momento, não vai ser 4-4-2. Entendeu? Porque o teu volante que sai mais vai apoiar, o teu lateral vai sair também. Então, gente, para mim, isso tudo é uma figura de linguagem, que você coloca o time de como você quer, que cada função, o que o jogador tem que executar como função. Esquece, se o Coronado, o Garro, os 2 atacantes lá na escalação da Marília, se eles não tiverem vocação, não tiverem a fim de marcar, esquece, não vai dar certo. Não é porque é 3-5-2, não é porque é 4-4-2, não é porque é 7-8-5, não importa. O conceito do futebol de hoje, não estou dizendo que é melhor que o do passado, é fazer várias funções ao mesmo tempo. E uma delas é o para frente mente e o para trás mente marcando. Se não tiver isso, nenhum esquema funciona. Dito isso, vamos colocar o esquema do Massa, que parece que é o mais malucão. Cadê aquele? Não ganha de ninguém. Ou o professor Massini, ó. Carlos Miguel. Não. Aê! Esse é o Coringão que o Massa sonha. Olha lá! Não vai me bater, Maria. Não vai me beliscar. Sabe o que é isso? Tá doloridinho ainda, né? Tá doendo, Massa. Tá doendo. Esse é o Coringão dos sonhos. Não foi isso que perguntaram? Já passou, Massinho. Eu sei que já passou. Mas... É isso. Perguntaram, olha lá. Tá doloridinho, Massa, Felipe, Zelão, Ferreira, Betão. A vantagem é que eu tenho o dobro de times dos sonhos pra colocar aqui qualquer dia. Pode colocar, não tem problema. Mas você não fez o time? Claro que eu fiz. Ah, bom. Esse aí é só pra sacanear. Você ia ganhar um picles. Não sabemos se ganhará agora. Carlos Miguel, Fagner, Félix Souza, Gustavo Henrique, Palácios. Michael Ranieri, Coronado Garro, Wesley e Alberto. É o mesmo time que eu fiz. No meu lugar, é meu, seu. Não, você não pôs Palácios, pôs? Pus. Esse é o meu time que é igual ao do Massa. Tirando lá o Tirando o goleiro. A galera lá. Então, esse tirando o goleiro, Fagner, exatamente. O segundo Corinthians é um jogador... Mas olha que como é curioso, né? O Yuri Alberto, que terminou o ano do jeito que terminou e começou do jeito que começou, ele está no time de todo mundo. Foi contratado o Pedro Raul, foi contratado o Pedro Henrique, foi contratado agora o Coronado, que eventualmente se fosse pode assim, jogar. Tem o Arthur, que fez os gols da Copinha, que tem treinado e tal, entrou só no jogo contra o São Paulo, mas agora é o Yuri Alberto.
Acabou. isso. Se fosse há 5 jogos atrás, ele não estava... Mas ele é muito mais versátil do que Ele é o mais Pedro versátil. Ronaldo, Claro, né? eu sempre achei. E é muito mais jogador que o Pedro Claro. Ronaldo. Eu acho que ele combina com o Wesley. O Lucas Felipe deu o time ideal dele aqui, ó. Carlos Miguel, Matheus França, conhecido como Mateuzinho. Eu gosto também. Félix Fiquei na Torres, dúvida. Gustavo Henrique Palácios, Raniel e Maicon, Coronado, Rodrigo Garro, Romero e Yuri Alberto. Aliás, alguém fala assim, o que mais o Romero... É ele mesmo, Lucas. O que mais o Romero precisa fazer para ser considerado titular absoluto do Corinthians? Eu tenho Não está no time de Não, é ninguém. verdade o que ele está Não. falando, inteligente. Então, é porque aí vou repetir. Se fosse o time com o que está acontecendo, você não tira o Romero do time. A palavra ideal ali faz as pessoas pensarem no melhor que os jogadores podem entregar. Certo. Neste caso, o Wesley pode entregar mais força, mais rapidez, a transição, o drible curto no final, porque está escrito a palavra ideal. Se Certo. você falar, se a gente usar uma outra perspectiva, eu concordo com ele, você não tira o Romero do time. Eu não tiro o Romero do time. O Leonardo Santos fala que a opinião do Leonardo como corintiano conta bastante. Então, Muito obrigado. Tanto, A minha única dificuldade, na verdade, a gente escalou os 4, Coronado, Yuri, Garro e mais um atacante. Mais um. Isso. Certo? Isso. A diferença é que no meu sistema, entre aspas, eu estou colocando o outro de ala, né, com 3 zagueiros protegendo. A minha grande dúvida é se conseguem jogar Coronado, Garro e 2 atacantes, com 2 laterais que sobem e só 2 volantes. Eu acho que vai ficar muito exposto. que Você é não o pôs o que Palácios porque ele está machucado ou você não acredita? Botaria o Palácios de ala esquerda. E não... Aí eu gosto do seu Entendeu? time. Entendeu? Aí eu Fagner gosto e do seu Palácios, Palhaço. Mateuzinho e Palácio. Palhaço também. Aí eu gosto Mas- do seu time. Não, mas aí eu que prefiro... com o Carlos Wesley eu Alberto, gosto. Carlos Alberto Alves tem exatamente essa Não, mas questão. ó. então, mas é Só porque eu- Maicon e Ranieri marcando. É, quer dizer, eu acho difícil. Então, não é só, cara, que se todo mundo não ajudar, não tem jogo. Que eu acho que o Wesley não consegue fazer essa função. É por isso. Ele tem Você- tentado, né? Ele tem tem tentado. tentado por falta de um canhoto que faça Não, o o problema lado. é que, assim, com todo respeito à nova gestão, e de fato, você percebe pelo time e o quão foi importante para o time que ganhou, que fez o gol no final do jogo contra o Palmeiras. A participação em campo, sem a torcida do Corinthians, jogadores que nunca tinham jogado um Palmeiras e Corinthians pelo Corinthians. Então, isso tem uma importância, porque não é que é o Lastro, não era o Rodriguinho, o Jadson, o Romero, o Cássio e o Fagner resolvendo o jogo no final. É o Gustavo Henrique, o Garro e o Pedro Henrique falando para ele. Perfeito. Então, são jogadores que não têm essa vivência. Ninguém veio do terrão ali. Todo mundo ali estava aprendendo o que é um Corinthians e Palmeiras. Então, isso é importante. Agora, no caso da nova gestão, que mudou o elenco e tem notícias com esperança, não é possível, meu Deus, o lado esquerdo. esse O time não tem só um lado, o time tem que ter 2 lados. Sabe, eu lembrei muito de você, Marília, depois do 2-0, quando você falava assim, se for para jogar pelos 2 lados, com 2 pontas, na direita só tem o Gustavo Mosquito. Melhorou quando? E ele lançou os 2 pontas, ponta esquerda, porque a gente falava, o Pedro Henrique é ponta esquerda. O Gustavo Mosquito é ponta direita. E foi assim que o Corinthians agiu na partida. Mas qual é a... Jogando Eu com brinquei- 2 eu Ele brinquei pode aqui. jogar no 4. A questão nossa aqui, e acho que é o desafio do nosso Mular aí, é encontrar uma posição para o Coronado jogar. Porque esses jogadores são vários, guardando as proporções. Pode ser o Rames, pode ser jogadores talentosos, do meio para frente, com uma certa idade já. Eles não fazem o lado do campo mais. É isso. Eles não fazem o terceiro homem mais. Então você tem que moldar o time para esses caras entrarem. A questão, Então, mas esse equilíbrio... Se ficar estanque, porque assim, o estanque no momento é que o técnico Antônio Oliveira prefere o 4-3-3 clássico, que é com pontas fazendo papel de pontas. Não é o 4-3-3, é o 4-3-3 estanque na cabeça ele dele. deu uma pista. Ele deu uma pista. clássico. Não, ele deu uma pista já quando ele falou, quando ele deu a primeira entrevista dele. Ele falou claramente, não é uma pista, ele falou. Só que o elenco dele, que não foi ele que formou, se você pega. Deus, não é possível, não tem ponta. Então, ou ele vai ser inteligente, imagino que ele seja, para perceber, por exemplo, o Coronado, a melhor posição dele é atrás do centroavante. Tem o Garro agora, vai tirar? Não, acho não, nem a pau. Então, mas se ele quiser jogar assim, porque está jogando com 2 meio, o Raniel e Maicon, e está jogando com o Garro. é por isso que eu vejo. Então ele vai ter que jogar de outro jeito, senão. É por isso que eu vejo o Coronado talvez com uma dupla de ataque com o Yuri. Mas
É um pouco como tá jogando, você falou tanto do Payet ontem aqui, né? Tirando Tem meia, né? o Payet, o Vasco. Tem meia. Tem 3 zagueiros, 2 alas, 2 volantes, o Payet e 2 atacantes. É isso. Então, não é o Payet tá jogando, tem que recompor pelo lado do campo ou tal. Não. O Vasco moldou o sistema para ele poder jogar numa posição confortável. Olha o time do Ronaldo aqui, ó. Tá bom. Que é outro time. Já colocou um outro cara aqui, ó. Ronaldo Tadeu. Carlos Miguel, Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Palácios. Agora começa. Ranieri, Fausto Vera e Maicon. Certo. Coronado, Garro e Yuri Alberto. Gosto. 3 caras no meio. Agora, se for... Então, Quais são os laterais só dele? funciona isso aí? É o Fagner Então. e o Palácios. Então, eu gosto do time dele. Mais lento, É o mais, time- então, eu mais gosto, técnico. mas sim, a palavra só vale o meu eu gosto porque está escrito time ideal. E aí no time ideal não dá para pôr o Carlos Miguel. Essa para mim é a se a gente está falando do ideal, Temos uma boa não é que é o briga. time que tem que jogar agora, é o time ideal. No time ideal, o Cássio é melhor nas melhores condições do Cássio, nas melhores condições do Carlos Miguel, com toda a esperança que o Carlos Miguel dá à torcida, o Cássio é melhor, né, gente? Então, eu E o discordo dessa GRVS questão do aqui, goleiro, nossa, mas... fala o seguinte, ó, quem vê vocês falando do Coronado parece que chegou o Iniesta. Então, não. Não, aí... Falei a palavra Jadson, não Iniesta, não sei se É, você viu. sim. Aí é como cada um vê a coisa, mas eu queria falar sobre esses dois lados que tem que ter equilíbrio. Não necessariamente você precisa ter equilíbrio dos dois lados. Você pode usar um lado para deixar o campo mais amplo e para fazer o balanço e deixar a defesa se virar com o outro lado. É como o Dorival Você não Júnior precisa- gosta de armar seus times. O Abel também. Você não Abel precisa ter 2 pontas dos dois lados. É. Você pode ter um meia barra ponta pelo lado esquerdo, seu time ataca bastante pelo lado direito. Quem vai fazer o corredor lá ou é um volante que sai, ou é o ala, ou lateral, como é o Piquerez. Então, assim, quando estava o Dudu e o Piquerez do lado esquerdo, o lado direito é o que mais funcionava com Mike, Veiga, vão imaginar, o Hendrick ou o Rony, jogava pela direita, para você ter sempre 3 jogadores por ali. Se é o Marcos Rocha o zagueiro, o Marcos Rocha vai, e aí você vai ter 4 jogadores por ali. E a maioria dos gols do Palmeiras saíam pelo lado direito, ou cruzamento, ou aquele cruzamento em direção ao Rony. O lado esquerdo é utilizado para você tirar a defesa do balanço, né? O cara está postado, você vira o jogo, você vai encontrar um jogador de qualidade por dentro, no caso era o Dudu, e outro jogador para usar o corredor do lado esquerdo. Você não precisa ter equilíbrio dos dois lados do campo para jogar. Mesmo que o adversário marque o seu lado principal, a virada de jogo vai fazer com que o seu adversário se mexa. E aí pronto, se mexe, você tira o adversário do ponto comum. Vou insistir, para mim é como que qualquer um desses jogadores, Igor, Garro, Wesley, ou o Yuri e os 2 centroavantes que a Marília gosta, como eles vão se comportar quando o Corinthians for atacado. Esse que é o ponto, para mim, Então, mais importante. Né? Nessa situação, nessa sua comparação, todos os jogadores do Palmeiras, todos, sem exceção, incluindo o Dudu, participavam muito sem a bola, quando o time perdia a bola. Essa situação, esse é o desafio pro Coronado, pro Payet, pro Rames, pro Dudu. E é isso que está faltando no Palmeiras. O Palmeiras tomou 1 gol nos primeiros 7 jogos do ano retrasado, 2 nos primeiros 7 jogos do ano passado e 7 esse ano. O que está desequilibrado? É o ataque? Não é o ataque, é a defesa, é o sistema. Quem está marcando? Está todo mundo marcando? Está todo mundo atento? Sendo que a maioria desses gols saíram depois dos 35 do segundo tempo. Então, é uma questão de achar equilíbrio. Agora, o treinador... Gente, a gente está falando de ideal, é bom lembrar isso, né? Porque alguém vai printar e vai dizer assim, nossa, tá printado. O ideal é o que a gente idealiza dos jogadores em forma, bem treinados, bem alimentados, né? Minimamente habituados com o modelo do treinador, né? Para a gente poder saber que tipo de Corinthians vai ser colocado em campo. Eu vou reforçar meu ponto. Neste dia em que eles estiverem bem treinados, bem alimentados e saudáveis, o Corinthians não tem ponta.
Não tem o quê? Não tem um ponta para ser titular Ponta. absoluto. Entendi agora. Porque tem meias melhores do que o Gustavo Mosquito. É por isso o 4. Mas o Pedro Henrique pode ser. Não, mas só que, tô falando, para jogar, não, vou voltar, no ideal. O ideal dele é jogar no 4-3-3 ideal, com jogadores que participam do Corinthians. Quando esses jogadores estiverem, porque o elenco é esse, quando esses jogadores estiverem alimentados, saudáveis e bem treinados, ainda assim, eles não têm na cartinha do super trunfo, que é o ideal, sabe, velocidade, arranque, torque, não sei o quê, potência. Eles não têm nessas cartinhas as funções ideais para encaixar nesse modelo que é o ideal dele. Por isso que eu acho que ele tem que olhar os jogadores bem alimentados e falar, bom, talvez eu tenha que mudar a minha ideia inicial de esquema tático favorito, que não é estanque, mas é favorito e influencia no que o jogador tem que fazer em campo, para colocar mais jogadores melhores em campo. Só me tira uma dúvida, o Pedro Henrique é canhoto ou é destro? É destro. É destro, por isso ele joga pela esquerda. É. Você tem o Romero e o Wesley, todo mundo ali para jogar pelo lado esquerdo. Daquela turma E lá. do lado direito Só tem o Gustavo Mosquito. o Gustavo, né? Então, O Coronado é destro. Da turma da Copinha. então ele tem gosta nenhum de jogar ponta lá. pelo lado. Ele gosta de jogar de direita porque ele joga de meia. Então, mas ele gosta do Pela lado direita. direito. Mas ele não joga na ponta. Então, aí Ele não joga na ponta. Aí veja, ele não joga na Ele ponta, cai pelo mas centro, na ok, direita. Mas veja, você pode adaptar o campo. Se a gente dividir o campo em 5 corredores, Maria, o lado direito, corredor pela direita, o corredor entre o lado direito e o centro, o corredor central, o corredor entre o lado esquerdo e o corredor da linha lateral do lado esquerdo. O Coronado se encaixa nesta linha sem ser ao centro, um pouco mais à direita, para a passagem do lateral. Se ele se encaixa, ele tem que jogar do lado esquerdo, que é o pé direito que vai trazer para dentro. Então, só que ele nunca jogou assim. Então, você vê... Você contrata um jogador para ele fazer uma coisa nova no Corinthians, ele tem que fazer o que ele melhor fez na vida dele, Aí, né? nesse início, Exato. não tenho dúvida. Agora, é uma também, questão de adaptação. Se ele jogar nessa segunda linha da direita, pro lateral passar, o Corinthians tinha que ter esse lateral. Não é nem o Matheus França e nem o Fagner. Então, não dá. Não, então, mas o Matheus França faz isso. Ele é Sim. muito melhor para frente mente do que para trás Então, mente. só que aí, para isso, você teria que ter um volante pela direita e um volante pela esquerda. Senão, ninguém marca do lado de cá. Só Ou o Félix jogar em linha de Torres. três. Ou jogar em linha Ou de jogar 3. com 3 zagueiros. Então, por isso que eu tô falando. Não dá para você pensar no momento... Adaptação é óbvio que o time tem que ter. Não é que esses jogadores têm que ser... sei lá, intolerante, só faço isso, só gosto... Só Nem gosto são, a gente não, mas estou tá falando, eles não na são ideia. isso. Só que é um time montado, um técnico trocado, um campeonato acontecendo, um jogador que a gente vai pôr os números, nunca jogou no Brasil e nunca tem uma quantidade de jogos na temporada à altura do que se espera que ele faça, pela quantidade de vezes que ele assistiu o Flight Aware dele. E a gente quer que no primeiro jogo dele ele faça uma função diferente. Aí eu vou avisar, não vai funcionar. Então, essa é a grande questão. Quando você contrata um jogador e que você segue o voo, que você incentiva a galera ao aeroporto. A galera, expectativa, que a né, diretoria cara? fala, vai, o jogador mais caro do elenco, vai custar Você 2 anuncia milhas. que é o jogador mais caro do elenco. Você vai falar para ele fazer A outra expectativa coisa? é que ele chegue, entre e jogue como titular todas as partidas. É a mesma, por isso que eu estou falando, é a mesma situação, guardando as proporções do Payet, do Rames, etc, etc. Não é tão simples, né? Então você tem que montar uma estrutura que o cara possa jogar. Talvez se não tivesse rolado essa competição internética pelo Coronado, a contratação dele pudesse ter sido feita de uma forma mais comedida. Como sem foi a do grande... Garro, por exemplo. Pois é, esse é um jogador, como foi o Garro. Esse é um jogador excelente, já foi excelente, está no auge da carreira dele, no auge da idade. Esse você não precisa pensar num time para encaixar o Garro. Ele vai encaixar em qualquer sistema. Ele joga. Né? Ele vai jogar. O Coronado eu já não sei. Eu já não sei. É que eu acho que tem que ser a colocação dele no time, que não sei se vai ser na quinta-feira, ele está inscrito. Agora ele está inscrito. Agora ele disse que ele não estava jogando, mas assim, até aí não significa que ele não vai jogar. Ele não está diferentemente do Yuri Alberto machucado. Né? Então, pode ser. Não tem tido muito parcimônio. O Pedro Henrique foi apresentado na sexta. No sábado, no domingo, ele falou assim, você vai para lá, eu vou para cá, você bate a falta. Então, as coisas têm sido meio apressadas no Corinthians por motivos óbvios. Nessa situação, a decisão técnica, que tem que ser do técnico,
do Corinthians, não do presidente, não do diretor, mas tem que ser do técnico do Corinthians com os auxiliares deles. E o Cifute, que tem os números, foi lá, estudou, indicou, diz onde o cara pode jogar melhor. Para colocar ele no time de partida, antes de ter tempo para treinar, amigo, o que você sabe? Sabe jogo de pelada? Você joga de quê? Joga do quê? Você joga de quê? Eu jogo de meia. Então, assim, ou eu ponho ele para jogar na meia, ou provavelmente a primeira impressão que a torcida vai fazer é falar, putz, olha aí, não deu certo. Não pode ser, a escolha nesse momento, ela não é técnica científica de vamos fazer, cada um fazer uma função nova. Faz isso na pré-temporada da Copa América, se o campeonato acabar. Agora não. O Celso fala, não entendo onde vocês veem o Maicon criando no meio. Ele é meio caranguejo, só sabe jogar para trás e de lado. Ninguém falou que ele cria. Mas nem é, né? No nosso... Não, com o Antônio assim, Oliveira, ele chega na área, ele o pisa Antônio na área. Oliveira, ele passou a ter, pela distribuição, uma função de alimentar, como foi em Ribeirão Preto várias vezes. De bola esticada. Bola esticada por ele. Não é criatividade de armar a jogada. Ele enxerga o jogo, ele tem esse passe e naquele jogo funcionou muito bem. Contra a Portuguesa, ele também já tinha feito essa função. É verdade. E o Renato Torres, sobre esse negócio de montar o time em volta... Vou fazer um intervalo que eu quero comer um picles. Eu também quero. O Renato fala, o que é mais fácil, montar um time para um craque jogar ou para um perna de pau que não acerta nada? Essa é uma boa discussão, porque... Sabe, essa é uma boa discussão, porque essa palavra, o Coronado não é craque. Exato. É verdade. Bom. Tá? O craque é o Pontíssimo. Messi, é o Messi, etc. Talvez, né, o último. Hoje, você não monta um time, salvo raras exceções, acho que o Messi talvez tenha sido a última, porque ele era o melhor de todos os tempos, ou um dos melhores de todos os tempos, que você monta um sistema para esse cara jogar. Isso não existe mais no futebol, em nenhum time. O cara tem que se encaixar. Acabou de falar, o Payet é um pouco isso. A viabilidade do Vasco foi... O Vasco tem um jogador muito talentoso. O Corinthians já tem um jogador muito talentoso no auge, que é o Garro. Para juntar ele mais um, você pode ter um problema que o São Paulo teve, por exemplo. Não consegue juntar os caras. Né? Outros tiveram também. O Flamengo menos, mas também teve. Mas o Flamengo não teve mais de um jogador talentoso e jogou todo mundo e tal? Não jogou todo mundo. O time do ano passado perdeu de todo mundo. Não, então, quando juntou, o time do Dorival jogou. Então, pós-Dorival, quando o Flamengo juntou todo mundo, ele deixou de ganhar. Né? Ele juntou Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Pedro e Gabigol, ele não ganhou de ninguém. Não, mas lá atrás ganhou, né? Lá atrás, e quantos anos tinham esses caras? Sim, eu entendi. Como que corria o Bruno Henrique para trás? Sim. Como corria o Everton Ribeiro para trás? Tudo isso. Mas, assim, então, isso tem que então não é assim. Não é uma impossibilidade. O Jorge Jesus não montou o time em função do Arrascaeta, nem em função do Gabigol. Verdade. Ele montou um time, né? Sim. Ele montou um time em que esses jogadores estavam no seu ideal. Exato. E aí eles podiam todos jogar juntos. Todos participar. Né? Perfeito, isso mesmo. Ele não pegou o time ideal sem eles estarem realmente jogando o que estava na cartinha. Uhum. E aí foi o time de 2019. Todo mundo, acho que, no melhor ano das suas vidas. Sim. E o Marcos Antônio falou, é incrível como em tão pouco tempo o Matias Rojas se tornou um jogador dispensável no Corinthians. Ele não apareceu em nenhum time ideal. Então, porque... Nem o Vera nem o Fausto Vera. Aqui que botaram triângulo. Alguém colocou o Fausto Vera. Alguém botou aqui. Mas, de fato... Eu acho um desperdício. Aquelas coisas, hein? Vou repetir aqui, hein? Depois não fala que eu não avisei. Então, falando, não, porque chegou não sei quem, esse cara é bom jogador, o fulano é bom jogador. O Fausto Vera e o Matias Rojas eram também. A questão é que, assim, quando a gente fala a palavra ideal, eu vou voltar nessa questão, você faz a pessoa votar naquilo que ela já viu na experiência. O Garro, a experiência dele é pequena e é, por enquanto, bem-sucedida. A torcida já tem alguma coisa de impaciência com o Matias Rojas e ainda não ganhou dele nada de... Uhum. O Fausto Vera, por exemplo, teve um momento muito bom. Por isso que, eventualmente, ele vai aparecer no time, porque se tem a possibilidade de ele voltar a memória, né? Como é o caso do Fagner também. A torcida também está impaciente com o Fagner. Só que, pelo Corinthians, ele já jogou muito. O Matheus França ainda não jogou muito pelo Corinthians. Então, como é que você vai voltar no time ideal do Corinthians com o Matheus França, que ainda não apresentou este futebol nem no Flamengo? Mas tem gente que usa esse raciocínio. Agora, no mundo real, hoje... O cara que não joga é bom. No mundo... Então, por isso que eu estou discutindo o adjetivo. E o goleiro? Acho que a discussão nossa é o goleiro. A discussão do goleiro é real, ela não é ideal. São duas discussões, o goleiro e o Fagner, que são caras que entraram e saíram dos times aqui. Então. Mas essa é uma discussão assim, no Corinthians real, se hoje tivesse todo mundo
não tivesse no departamento médico nem o Cássio e nem o Fagner. No final de semana ia jogar o Matheus França, o Fagner, jogando o que eles estão jogando hoje. Não o que eles já jogaram, ou não o que eles podem jogar. Depois da apresentação contra o Palmeiras. Quinta-feira contra o Cianorte. Joga o Cássio, não machucado, ou o Carlos Miguel. Joga o Matheus. Essa discussão real tem que acontecer. Sim, mas eu acho que, né, tem uma diferença grande, porque na lateral direita, com o calendário que você tem, é muito natural você revezar os dois jogadores, usar os dois. Digamos, o Fagner jogou contra o Palmeiras, seria o Mateuzinho contra o Cianorte, né? Concordo. Com o goleiro é uma outra conversa, né? Aí tem uma... com esse goleiro, né? Com esse goleiro é uma outra conversa, né? E esse goleiro, além de todas as coisas, quanto mais ele joga, mais ele está em condição de jogar, o Cássio. Sim. Eu estou tirando toda a história dele do Corinthians, porque precisa ser considerada a história na hora dessa decisão, né? Ontem eu vi, e acho que essas situações, os jogadores ou quem jogou tem mais condição de falar do que a gente, né? Porque, as discussões dos goleiros, né? Eu coloquei lá na ESPN um pouco para ver o Praz falando sobre o Everton e sobre o Cássio. Queria saber, porque o Praz, ele viveu situações não exatamente iguais, mas situações semelhantes. No Palmeiras ele era um herói. O Palmeiras fez uma coisa tão engenhosa com o goleiro que o Palmeiras chegou a ter 3 goleiros do mesmo nível. Era o Praz, o Jailson e o Everton. Tinha chegado. Aí começou a ter um revezamento. Chegou uma hora que o Everton entrou e acabou a conversa. Que era o cara que estava... isso é muito difícil fazer, né? Você num clube... o que a gente está comparando agora é um goleiro que tem uma história gigantesca, à la Rogério Ceni, à la Marcos, e tem um moleque com grande potencial. Não tem o Massinha até comparou ontem no programa. Não é a situação do Everton e Lomba, que o reserva é mais velho, até mais experiente. É uma situação diferente. Os caras, os ex-jogadores, eles acham que ninguém vai botar a mão no Cássio, entendeu? E ninguém botaria a mão no Cássio. Botar a mão no Cássio, ninguém vai conseguir tirar o Cássio. A não ser quando o Cássio... Eu vou parar. Como aconteceu com o Ceni. Como aconteceu um pouco com o Marcos. E é uma situação... Então não é questão só do Antônio Oliveira, ou da comissão técnica, ou do... Tem jogador que tem uma situação... E o goleiro é diferente, em qualquer lugar, em qualquer situação. Porque, em tese, ele tem condição ainda de jogar num bom nível. Não é no nível que ele tinha antes, mas ele tem condição de jogar num bom nível. O Cássio foi um desastre ano passado? Não. Acho que não foi. O Corinthians foi um desastre. Mas, de qualquer forma, tanto você quanto o Massa, colocaram o Carlos Miguel. Eu coloquei, mas Você está indo contra. Eu faria isso em detrimento de tudo que está acontecendo, mas eu provavelmente perderia a cabeça. Eu e o Massa teríamos a cabeça cortada no dia seguinte. Isso, mas é a questão do time ideal que você está falando. O time ideal, quando você fala assim, o time ideal, vamos com todo respeito ao Carlos Miguel, o Cássio não é... Isso eu acho injusto. Idealmente não é melhor do que o Carlos Miguel. Tem que jogar raciocínio, Marília. O idealmente... Não é mais. Então, como a gente sabe? É só ver. Não, veja, a gente não vê o Carlos Miguel jogando. A gente viu o Carlos Miguel jogar várias vezes. Então, mas... Pensa olha, a temporada inteira. Eu vou dar uma impressão. Pensa tomar uma cacetada em Itaquera. Vou dar uma dica para você. Tomar uma cacetada em Itaquera. Acomoda mais a gente respeitar o ídolo e manter o ídolo como goleiro, tá? Essa é a decisão, deixar na mão do goleiro, deixar na mão do Cássio, pessoa que eu respeito muito, que ele decida a hora de parar. Só que isso é um time de futebol. Às vezes você precisa tomar decisões mais duras. Eu não vou apostar, mas eu posso dizer para vocês que agora o Carlos Miguel talvez tenha uma sequência de 3, 4, 5 jogos. E aí vai ficar clara a diferença entre ambos. Posso fazer uma pergunta para você? Essa é a minha visão. Posso fazer uma pergunta para você? Pode, claro. Em 4 jogos em que o Corinthians não jogou bem, ninguém aqui tirou o Yuri Alberto do time. Se nos próximos 4 jogos o Cássio fizer 3 defesas e pegar um pênalti, tá vendo? Olha, o Cássio não pode sair do time. Eu concordo muito com você. O Yuri Alberto precisou de 4 jogos em Campeonato Paulista pra gente colocar o Corinthians ideal e ninguém tocar nele. Ele não ganhou nenhum título pelo Corinthians. Eu tenho a impressão, e eu acho que o Cássio precisa melhorar. Acho que o começo da temporada do Cássio
ruim. Não estou dizendo que é boa o começo da temporada dele. Só acho que no caso do Cássio, daqui a 2 jogos, se o Corinthians for para os pênaltis contra o Cianorte, ele pegar um pênalti, ó, tá vendo? Se fosse o Carlos Miguel, não sei se ele ia pegar. O Cássio, você tem a impressão que você vai... Não, o cara que vai bater o pênalti, vai bater um pênalti no Cássio, no Carlos Miguel é diferente. Porra, não é... Então aí, pessoal, foi o vídeo do canal Band Esportes, todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos. Estarei deixando o link na descrição desse vídeo, onde os comentaristas debateram aí sobre a chegada do meia Coronado no Corinthians. Ótimo jogador e tem tudo para brilhar com a camisa do Timão. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Lances Inéditos.